E aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E nas aulas passadas aprendemos demais sobre o sistema muscular, sistema ósseo, que juntos formam o sistema locomotor, em que você tem o sistema nervoso comandando tudo, certo? E na aula de hoje, nada mais justo do que a gente resolver algumas questões sobre o tema, ok? Então, a gente vai resolver aqui algumas questões. A primeira delas pergunta o seguinte: gente, vale lembrar que essas questões aqui eu retirei do nosso livro, ok? Primeira questão pergunta o seguinte: os ossos são estruturas vivas e os músculos? Explique. Pessoal, algumas dessas daqui eu vou fazer com vocês, tá? Essa primeira aqui eu vou fazer com vocês. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que basicamente tudo que tem célula é considerado ou um ser vivo, no caso de um ser, né? Essa daí é a teoria celular que a gente já estudou. Mas no caso do ser humano, por exemplo, se determinada estrutura ali tem célula, então sim, pessoal, é considerada uma estrutura viva. E vale lembrar que ossos e músculos são órgãos do nosso corpo. E todos os órgãos são formados por tecidos. E todos os tecidos são formados por células, ok? Então a resposta da primeira é sim, ambos são estruturas vivas. Ossos e músculos são órgãos estruturais formados por dois ou mais tecidos e, como tal, são constituídos por células vivas. Ok, pessoal? Bem simples essa primeira, não é? Vamos aqui agora para a segunda, que pergunta: todas as articulações do corpo são móveis? Explique. Gente, vale lembrar que quando se fala de articulação é basicamente isso daqui, tá? Quando une dois ossos. E aí, quanto às articulações, pessoal, a gente pode ter dois tipos: articulações fixas, que não se movem, ou articulações móveis, que adivinha, se movem. Certo? No caso do nosso crânio, pessoal, você tem ali vários ossos que se encontram, tá? Formando articulações. E essas articulações do nosso cérebro, elas são fixas. Elas não podem se mexer, justamente porque o crânio é o conjunto de ossos mais importante do nosso corpo, tá? Porque ele está protegendo ali a central de comando, que é o nosso cérebro. Ok? Então essas articulações do nosso cérebro, elas não se movem. Diferentemente das articulações, por exemplo, do ombro, que sim, se movem, ou do cotovelo, né? Do chamado cotovelo, tá? Da mão, dos dedos, tá bom, pessoal? Então a gente tem esses dois tipos de articulações. Portanto, a resposta da segunda seria que não. A gente também tem articulações fixas, como as que unem os ossos do nosso crânio, ok? Terceira. Pessoal, qual que é a diferença entre ligamento e tendão? E principalmente, qual que é a função de cada um no corpo humano? Pessoal, vocês lembram que eu mostrei essa imagem aqui para vocês, né? E aí, o que é tendão, pessoal? Tendão, ele vai ligar o músculo ao osso, tá? Ele tá ligando o músculo ao osso, ok? E o ligamento, pessoal, ele vai unir um osso a outro osso. É o que a gente chama de ligamento, ok? Então essa daqui é a diferença básica. Tendões ligam músculo ao osso e ligamento unem osso a osso, ok? Então a resposta seria mais ou menos essa daqui, ó. Ligamento é um tecido, mais especificamente um tecido conjuntivo, isso daqui pode ser cobrado em questões, tá? Que mantém ossos unidos nas articulações. Tendão é um tecido também conjuntivo, por meio do qual o músculo se une ao osso. Ok? Quarta questão. Coluna vertebral não é a mesma coisa que medula espinhal. Qual que é a diferença entre elas? E aí, essa daqui, pessoal, vou dar para vocês 20 segundinhos.
Então vamos lá, pessoal. Para responder essa questão aqui, eu vou pedir auxílio de uma imagem que eu já mostrei para vocês, que é essa imagem aqui, ó. Pessoal, o que a gente chama de coluna vertebral é um conjunto com 32 vértebras que estão aqui, ó, no que a gente chama de coluna, não é? E esses 32 ossos aqui são chamados de quê? De vértebra. E aí, pessoal, você pode perceber que aqui no meio da vértebra você tem aqui um buraquinho, né? Um orifício. E dentro desse orifício aqui vai passar a famosa medula espinal. Ok? Tá aqui, ó, a medula espinal passando aqui. E vale lembrar também que entre uma vértebra e outra você tem um disco de cartilagem, tá? Que se não for cuidado da maneira ideal, ele vai se desgastando até formar algo que a gente chama de hérnia de disco, tá? Então, coluna vertebral é um conjunto de 36 ossos que estão no nosso corpo, tá? Na coluna. No caso da medula espinhal, é um feixe de nervos que passam por dentro, que conectam basicamente todas as partes do nosso corpo ao nosso sistema nervoso central, certo? Tá aqui, ó, nos seres humanos a coluna vertebral é uma sequência articulada, vale lembrar aqui, ó, que a gente consegue se mover, de 36 ossos, que são as vértebras. Já a medula espinal é um feixe de nervos que passa por dentro dos orifícios existentes nessas vértebras. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Quinta questão, isso aqui eu falei na aula passada, vamos ver se vocês prestaram atenção. Durante uma conversa, uma pessoa disse: estou fazendo aulas numa academia de musculação e já começo a perceber os resultados. Estou com músculos que eu não tinha. Comente essa frase em seu caderno apontando o erro. Reescreva de modo que a torne correta. E aí, pessoal, que parte está errada aqui da fala dessa pessoa? Eu vou dar para vocês 20 segundos para vocês identificarem e falarem o que está errado na frase dessa pessoa. Então vamos lá, pessoal. Vocês lembram que na aula passada eu falei que quando a gente faz um exercício físico, a gente não ganha músculos novos, certo? O que vai acontecer, pessoal, é que a gente vai exercitar os músculos que nós já temos. E aí, pessoal, os nossos músculos têm dois tipos de fibra. Uma fibra que é para ganhar volume e outra fibra que é para ganhar força, tá bom? Então, dependendo da atividade física, a pessoa pode ganhar muito mais força e resistência, ou ela pode ganhar volume, tá? Fazendo com que o músculo da pessoa fique maior e a pessoa fique, né, de certa forma, que a gente chama de bombado, tá? E aí, a resposta seria mais ou menos essa. O exercício físico provoca um aumento da massa, consequentemente do volume muscular, que é o que a gente chama de massa magra, tá? Ou massa muscular. Mas não do número de músculos que existem no nosso corpo. O número de músculos não vai se alterar. O que pode se alterar é o tamanho, é o volume, ok? Sexta questão. Agora essas quatro últimas aqui, pessoal, eu não tirei do livro, tá? Essas daqui já são um pouco mais assim complicadinhas. Vamos lá. No corpo humano são encontrados 3 tipos de diferentes tecido muscular. O único músculo que apresenta contração voluntária é o tipo, letra A, estriado cardíaco, letra B, estriado esquelético, letra C, não estriado. E aí, pessoal, quando a gente fala de não estriado é a mesma coisa que liso, tá? Tecido muscular liso ou não estriado. Ou letra D, NDA. Professor, o que é NDA? É nenhuma das alternativas. Simples essa questão, né? Mas eu vou dar para vocês aí 30 segundinhos.
Então vamos lá, pessoal. E aí, vocês marcaram qual alternativa? Já a gente vai ver qual delas está correta. Vale lembrar, pessoal, que esses daqui são os tipos de músculos que nós temos no corpo, tá? Nós temos uns músculos aqui chamados de tecido muscular estriado esquelético que estão ligados aos nossos ossos, tá? E o que se move mesmo? É o osso ou é o músculo? É o músculo, pessoal. O osso não se move. Quem se move são os músculos que, consequentemente, quando eles se contraem, eles puxam esse osso, ok? E esse tipo de contração ou relaxamento, contração ou relaxamento. Esse tipo de contração ou relaxamento desse tecido muscular aqui, pessoal, é voluntário, ou seja, nós temos controle sobre ele, diferentemente do tecido muscular estriado cardíaco. Vale lembrar, pessoal, que o nosso coração, ele o quê? Ele bate, né? Ele bate para quê? Para bombear sangue para todas as regiões do nosso corpo. E quem faz o coração bater, pessoal, são os músculos, ok? No caso dos músculos do coração, quem manda eles baterem mais rápido ou mais devagar é o nosso cérebro, de uma forma involuntária. Aliás, perdão, nosso cérebro não, nosso sistema nervoso. Depois a gente vai ver a diferença aí, que o cérebro é só uma parte do nosso sistema nervoso, ok? Então a gente não tem controle sobre a quantidade, a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de movimentos do coração que o coração bate por minuto, tá? A gente não tem controle sobre isso. A gente também tem, pessoal, um tipo de tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, que está presente, por exemplo, no nosso sistema digestório, tá? A nossa comida, pessoal, ela passa por todo o nosso sistema digestório ali, e aí o músculo tá aqui, ó, empurrando, ele que vai empurrando essa comida, ok? E quem é que, e esse movimento aí é o que? Voluntário ou involuntário? Pessoal, é um movimento involuntário. Nós também não temos controle sobre esse tipo de movimento, ok? Quem comanda tudo isso daqui é o sistema nervoso. Beleza? Portanto, aí a gente já pôde ver que a resposta da sexta questão é a alternativa letra B. Tecido muscular estriado esquelético. É o único que possui, é o único que apresenta contração voluntária ou movimento voluntário, tá? Não esquece disso, ok? Sétima questão. Uma pessoa que faz academia fica inchada porque a atividade física estimula as células já existentes a aumentarem o seu tamanho e, consequentemente, vemos o crescimento dos bíceps, tríceps e outros. O trecho citado refere-se ao tecido, letra A, estriado cardíaco, letra B, muscular estriado esquelético, letra C, muscular não estriado, ou letra D, nenhuma das alternativas. E aí, pessoal? Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundos. Pessoal, essa daqui também tranquilinha demais, né? Gente, o que é? Vocês lembram daquele esqueletozinho que eu coloquei na aula passada? Que você tinha que o esqueletozinho estava fazendo esse movimento aqui e você via que esse músculo aqui estava puxando esse osso aqui, promovendo esse movimento? Como que é mesmo o nome desse músculo aqui? É o bíceps, tá certo? E aí, uma das formas de crescer bíceps, basicamente, é fazendo academia, musculação, ok? Pessoal, nesse trecho aqui, ele está se referindo ao músculo estriado esquelético, ok? Que é o único que a gente tem controle sobre ele, certo? É o que a gente usa, basicamente, é o músculo que a gente vai para academia para fortalecer ele ou para ele ganhar volume, certo? Então, sétima questão, alternativa letra B.
músculo, o tecido muscular estriado esquelético. Oitava questão. Os ossos são órgãos do corpo humano responsável por diversas funções, exceto, letra A, sustentação do corpo, letra B, proteção dos órgãos internos, letra C, apoio para a realização dos movimentos ou letra D, reserva de vitaminas. E aí, pessoal, essa daqui é complicadinha, né? Vou dar para vocês 30 segundinhos para responderem ela. Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Letra A. Os ossos, eles... Os ossos, pessoal... de novo. Os ossos, pessoal, uma das funções dos ossos é sim a sustentação do corpo. Imagina só se a gente não tivesse ossos, o nosso corpo seria todo mole. É ou não é? Os ossos são a parte rígida do nosso corpo. Ok? Então, uma das funções dele é sim sustentação. Letra B, proteção de órgãos internos. Gente, isso aqui está perfeito. Como, por exemplo, os músculos da costela, que vão proteger o coração, que vão proteger os pulmões, tá? Então, essa proteção de órgãos internos é sim um papel fundamental dos ossos, ok? Letra C, apoio para a realização dos movimentos. Gente, perfeito. Tá? Eles vão servir de apoio, não são eles que vão se movimentar, e sim os músculos, mas eles vão servir de apoio para a gente realizar alguns movimentos. Então a letra C está correta. Nos resta então somente letra D, reserva de vitaminas. Mas professor, na aula passada você falou que os ossos são uma reserva de sais minerais. Exatamente. Sais minerais, pessoal, é uma coisa, vitaminas são outra coisa completamente diferente, ok? Então, no caso das vitaminas, sabe quem é que faz uma boa reserva de vitaminas? O órgão responsável por uma boa reserva de vitaminas no nosso corpo é o nosso fígado, tá? Por isso, pessoal, que as pessoas assim um pouco mais velhas, né, costumam dizer que tá com anemia, come fígado. Por quê? Porque no fígado, pessoal, é ali que não só o ser humano, tá, mas outros animais também reservam diversas vitaminas, também reservam sais minerais, não, só vitaminas mesmo. Reservam vitaminas ali no fígado. Por isso que o fígado é um dos alimentos mais nutritivos que nós temos ali. Algumas pessoas não gostam, né? Mas, assim, questão de nutrição, o fígado é excelente. Então, não são os ossos que fazem essa reserva de vitamina, e sim o fígado. Os ossos, eles vão reservar o quê? Sais minerais, beleza? Oitava questão, alternativa D. Nona questão. O sistema locomotor corresponde à interação do sistema esquelético com o sistema muscular, certo? A ação conjunta de ossos, articulações, músculos e cartilagens produzem o movimento, tá? E os músculos participam do processo executando que tipo de movimento? Essa daqui, pessoal, vou dar para vocês, como ela é um pouco mais complicada, eu vou dar para vocês 40 segundinhos para fazerem ela. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, talvez não tenha dado para você copiar no seu caderno a resposta que você pensou,
mas o que importa é a resposta que você pensou, tá? Vamos lá, a resposta mais adequada seria o seguinte, pessoal, os músculos são tecidos com capacidade de se contrair, isso que a gente chama de contração, e relaxar, isso que a gente chama de relaxamento dos músculos, mediante uma recepção de estímulos. Quem que manda esses estímulos? O nosso sistema nervoso central, ok? Que passa aí por todo o nosso corpo, chega bem aqui no sistema nervoso periférico. Se preocupem com isso não, que na semana que vem a gente vai ver tudo sobre o sistema nervoso, ok? Até que chega aqui ao nosso braço com esse estímulo e aí manda ele contrair ou ele relaxar, ou ele contrair e ele relaxar. Na contração, pessoal, essa contração aqui, ela é capaz de tracionar os músculos, os ossos, ou seja, puxar os ossos, em que os músculos estão conectados, ok? E assim gerando movimento, tá? Basicamente é dessa forma aqui, ok, pessoal? Vamos agora para a última questão. A questão aqui já é um pouco mais complicadinha, né? Ela pede o seguinte: sabemos que o esqueleto de um adulto e o de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do esqueleto humano nas diferentes fases da vida, marque a alternativa correta. Letra A. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. Letra B. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos que posteriormente serão absorvidos pelo corpo. Letra C. No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos se unem. Ou letra D, em crianças e adultos encontramos o mesmo número de ossos. E aí, pessoal? Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundinhos para responderem ela. E já a gente volta com a resposta. Então vamos lá, pessoal, espero que vocês tenham acertado a 10ª questão. A letra A diz o seguinte: o esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. Pessoal, não são 150 ossos. Não são 150, são quantos? 206, ok? Letra B. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos. Até aí tudo bem, tá, pessoal? Em crianças aí, em bebezinhos, o número de ossos é de aproximadamente 170, passando então para 206 durante a fase adulta. E aí, só que ele continua, que posteriormente serão absorvidos pelo corpo. Gente, esses ossos não são absorvidos pelo corpo. O que acontece é que os ossos de um bebê, eles vão se unindo ao longo do tempo, tá? Por isso que por exemplo, 2, 3 ossos, eles se unem formando um só. Por isso que essa quantidade ela diminui ao longo dos anos. Ok, pessoal? Então a letra B, ela começou certa, mas aí depois ela errou quando falou que esses ossos foram absorvidos pelo corpo. Ok? Letra C. No adulto, observa-se um número menor de ossos. Até aí tudo bem. A gente acabou de ver aqui, né? O adulto tem 206 e um bebê tem aproximadamente 270. Geralmente, na verdade, 270. Pois, à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. Gente, perfeito. Alternativa C aqui, ó, perfeita. Ok? Então, 10ª questão, alternativa C. Mas vamos ver a D rapidão, que diz o seguinte: em crianças e adultos encontramos o mesmo número de ossos. Gente, acabamos de ver aqui, né? Não é o mesmo número de ossos. Portanto, 10ª questão, alternativa letra C. E com isso, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado das questões que eu escolhi para a gente discutir aqui, tá? A gente falou sobre diversos temas e a gente viu como
que o assunto visto anteriormente pode ser cobrado em questões. Ok, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.